Então, boa noite, muita gratidão pela presença de vocês, por vocês estarem aqui comigo hoje. Lembrando que essa leitura é uma leitura que já é o grupo pequeno, a gente, né, pode participar, pode comentar, pode falar o que está achando, pode concordar, pode discordar. Então, aqui não é uma aula, aqui é mais essa leitura do Mulheres Poderosas, da Louise Hay, que é um livro, como todo material da Louise Hay, muito especial, né? Traz muitas questões aí para a gente poder refletir a respeito de nós mesmas, a refletir a respeito da nossa jornada, das nossas escolhas, e a proposta é sempre a gente fazendo essa reflexão mesmo, né? Através desses materiais, das escolhas que nós estamos fazendo para nossas vidas, e de como que nós podemos fazer escolhas melhores, né? Então, o intuito é esse, e aí eu convido vocês também a deixarem aí a opinião de vocês, participarem aí dessa leitura junto comigo, tá? Então, vamos lá. A gente está entrando agora no capítulo 4, que é seu relacionamento com você mesma, ok? Nesta parte do livro, em vez de focar em como você pode ser mais realizada em seus relacionamentos atuais ou em como achar o parceiro perfeito, assuntos sobre os quais existem muitos livros já escritos, gostaria de concentrar no relacionamento mais importante em sua vida, o relacionamento que você tem consigo mesma. Muitas mulheres ficam preocupadas com a pergunta: como posso ser feliz sem um parceiro? Como eu posso ser feliz sozinha, né? Principalmente porque existe toda uma energia aí de você se encontrar sua cara metade, né? Você me completa, essa outra pessoa é a pessoa que vai completar a minha vida, vai trazer alegria para a minha vida. Então, existe pouca reflexão a respeito disso que a Luísa está trazendo hoje, né? Então, boa noite a todas, boa noite, Fabíola, Gi, quem está chegando aí, Eliane, sejam bem-vindas. Boa noite, boa noite. Então, só retomando que essa leitura é para a gente poder conversar, tá? Então, eu vou lendo, vou falando aqui as minhas percepções, mas, por favor, fiquem à vontade também, porque é um estudo conjunto nosso, né? Então, muitas mulheres ficam preocupadas. Boa noite, Liane. Boa noite. Seja bem-vinda. Então, muitas... Oi? Não? Ok? Vamos lá. Então, muitas mulheres ficam preocupadas com a pergunta: como posso ser feliz sem um parceiro? Este pode ser um conceito assustador para muitas mulheres. Nós precisamos nos tornar conscientes de nossos medos e superá-los. Faça uma lista de todos os seus medos, do que eu tenho medo. Gente, eu estou devendo para vocês os textos do capítulo anterior, né? Meditações e aqueles itens lá também que eu ainda não postei. Então, eu vou postar ainda para vocês. E aqui ela está fazendo a sugestão de fazer uma lista de todos os medos. E analise-os atentamente, depois comece a dissolvê-los. Você não precisa lutar contra eles, pois isso lhes fornece muito poder. É aquela história, né? Quanto mais atenção a gente dá para algo, mais energia a gente está dando para esse algo. Quanto mais a gente fica pensando nos nossos medos e como que a gente vai fazer para combatê-los, mais a gente potencializa esses medos, né? Boa noite, Andréia, seja bem-vinda. Medite sobre cada medo e depois os jogue em água corrente para literalmente dissolvê-los e fazer com que eles desapareçam água abaixo. Então, aqui a Louise Hay está sugerindo uma prática para que a gente possa se livrar dos medos. Prática. Eu escrevo meus medos. Tenho medo de ficar sozinha. Tenho medo de não conseguir um novo emprego. Tenho medo de que meu relacionamento acabe. Eu tenho medo, o que quer que seja. Vai colocando os medos. Pense sobre cada um. Medite sobre cada medo. Aí vamos pensar como que a gente pode fazer isso, né?
meditar sobre cada medo. Vamos pegar um medo aí, por exemplo, que eu falei, que é o medo de ficar sozinha. Ah, eu tenho medo de ficar sozinha, não quero ficar sozinha, eu prefiro estar num relacionamento ruim a ficar sozinha. Então, eu tenho medo de ficar sozinha. Então, vamos meditar sobre isso. Porque qual que é o problema de estar sozinha? É uma cobrança interna minha? É uma cobrança da sociedade de que as mulheres precisam ter alguém? É uma questão de valorização pessoal? Eu acho que eu não tenho valor se eu estiver sozinha? Eu não. Então, assim, fazendo. Acho que essa meditação, ela é uma meditação a partir de perguntas, né? É uma sugestão. A gente pode se fazer perguntas. Se eu ficar sozinha, o que é o pior cenário de ficar sozinha? Qual é a pior coisa que pode me acontecer se eu ficar sozinha? Qual é a pior coisa que pode me acontecer se eu não conseguir aquele emprego? Se essa é a pior coisa que pode me acontecer, como que eu posso agir diante dessa situação? Então, eu vou ficar sozinha, a pior coisa que pode me acontecer é, não sei, vamos lá, eu ser julgada pelos outros porque eu estou sozinha. O que eu posso fazer diante dessa situação? Ah, eu posso não me importar com o que os outros estão pensando a meu respeito pelo fato de eu estar sozinho. Eu posso me encontrar mais com as minhas amigas, posso começar um curso novo e fazer novas amizades. Então, a gente vai fazendo umas perguntas a partir desses medos que a gente vai diluindo um pouco o poder que esses medos têm sobre nós, na medida em que a gente faz algo que nas meditações pela manhã o Dr. Joe Dispenza sugere que a gente faça, que é racionalizar, né? A gente conscientizar do que é inconsciente, racionalizar o que inicialmente está irracional. Então, por exemplo, acho que aqui alguém pôs aqui, não ter dinheiro suficiente para pagar as contas. Qual é a pior coisa que pode acontecer se eu não tiver dinheiro suficiente para pagar as contas? Ah, eu ficar devendo. No momento em que eu fico devendo, quais são os passos que eu posso, diante desse cenário que eu ficar devendo para pagar as contas, quais são os passos que eu posso fazer para poder superar esse desafio que é, nesse pior cenário, entrar num processo de dívida? Ah, eu posso ligar e negociar minha dívida. Ah, eu posso perguntar para alguma pessoa específica se ela pode me emprestar dinheiro. Enfim, as respostas vão vir na medida em que você fizer as perguntas. E eu penso, inclusive, que talvez a gente nem precise racionalizar as respostas. Então, diante do pior cenário, que é diante de eu não ter dinheiro para pagar as contas, e eu não conseguir pagar as contas esse mês, e eu ficar devendo essas contas, né, essas contas não serem pagas, diante desse pior cenário, o que eu posso fazer? Quais os passos eu posso dar? O que eu posso buscar? Quem eu posso procurar? E aí, deixar essas perguntas em aberto para que você comece a se abrir para a inspiração e receber essas respostas. Mas o que ela está falando aqui é não dê poder para esse medo. E é o que a gente está aprendendo também lá Bom, a gente aprende com o Ho'oponopono, a gente aprende com o Joe Dispenza, a gente aprende com vários outros autores. Quando a gente sente um medo, quando a gente está alinhado com o problema, isso significa que nós estamos na mesma linha de vibração desse problema. E quando a Louise Hay fala assim, medite sobre isso. Então, qual que é o pior cenário? Então, diante desse cenário, o que eu posso fazer? Quais são essas questões? Escuta, espera, pega lá o papel onde você anotou esses medos, joga no vaso sanitário, dá descarga e deixa aquela água corrente levar. Penso que muito no sentido de que eu estou na vibração do meu problema, porque ele está se apresentando para mim na minha realidade. Se o meu problema se o meu medo está se apresentando para mim na minha realidade, significa que a minha estação de rádio está ligada na estação de rádio, está na música desse meu problema, do meu medo. Então, na medida em que eu faço essa limpeza, que eu limpo, que eu faço essas perguntas, posso usar as ferramentas também, faço uso dessas ferramentas, a proposta é que a gente mude a nossa vibração
para que a inspiração venha e que as respostas para esse medo comecem a vir. Agora, se a gente fica focado no medo, se a gente dá atenção para ele, é o que ela fala aqui. Você não precisa lutar contra eles, pois isso lhes fornece muito poder. E essa luta começa por aqui, né, gente? A gente sabe que começa pela cabeça. É a gente não conseguir dormir, é a gente ficar pensando naquilo o tempo todo, é a nossa preocupação, é a gente comentar com as pessoas, é a gente acordar já pensando naquela questão, naquilo que gera o medo na gente. Então, isso que é intensificar, essa que é a luta. Ela põe, então, medite sobre cada medo e depois os jogue em água corrente para literalmente dissolvê-los e fazer com que eles desapareçam água abaixo. Depois, transforme cada um desses medos em afirmações positivas. Então, agora ela também faz a sugestão. Então, eu joguei aquele papel fora. Agora, como que eu posso transformar isso que eu tenho medo em algo positivo? Por exemplo, eu tenho medo de que ninguém me ame. Pode se tornar, eu sou alguém e me amo profunda e verdadeiramente. Eu tenho medo de ficar sozinha. Eu sou uma pessoa suficiente e que eu me amo, e na minha jornada estar sozinha é divertido e prazeroso. Eu encontro aquilo que me dá prazer quando eu estou sozinha, eu encontro coisas divertidas para fazer quando eu estou sozinha. Sempre pensando em nada que vá contradizer aquela sensação. Que é essa questão aqui, eu não tenho dinheiro suficiente para pagar as contas. Aí a afirmação é assim, eu tenho dinheiro suficiente para pagar as contas. Aí você abre sua conta corrente e fala assim, não tenho. Não tenho. Então, do que adianta eu ficar falando que eu tenho se eu não tenho? Então, a gente fala, a inteligência divina atua sobre mim para encontrar soluções para as minhas questões de contas que eu tenho para pagar. Eu não preciso pensar em nada, porque a inteligência já está atuando em mim para que as contas sejam pagas. A inteligência divina já está atuando sobre mim para que as contas sejam pagas e que dinheiro sobre para mim no final do mês. Então, a gente traz essa afirmação. Então, eu não estou mais falando assim, eu tenho dinheiro suficiente, sendo que eu não tenho. Mas eu estou afirmando, eu não tenho, mas a inteligência divina já está atuando sobre mim para que todas as contas sejam pagas e que o dinheiro sobre no final do mês. Então, a gente traz essas afirmações sempre pensando assim, não está aqui a minha resposta, não está na mesma linha de vibração do meu problema, do meu medo, está em outra. E para chegar nessa outra, eu permito que a inteligência divina entre e atue sobre mim para que essas respostas cheguem para mim. Faz sentido? Ok? Se não pudermos nos dar amor que dizemos querer, nunca iremos encontrá-lo no mundo exterior. Agora, essa frase dela aqui serve para todos os aspectos da nossa vida. Se a gente não se der amor, se a gente não se der valor, nós não vamos encontrar isso lá fora. Enquanto a gente não se amar, enquanto a gente não se valorizar, a gente vai sempre achar que é o outro que tem que me dar o dinheiro para eu poder pagar minhas contas, que é o outro que tem que me dar o amor para que eu possa me sentir amada. Então, ela fala, olha, se não pudermos nos dar o amor que dizemos querer, nunca iremos encontrá-lo no mundo exterior. Não perca tempo desejando algo que você não tenha em sua vida neste momento. Comece a ser carinhosa e amável com você. Permita que seu corpo e seu coração experimentem como é o amor. Trate-se da forma como você quer que um amante a trate, que um companheiro a trate, que uma companheira a trate. Como que eu quero ser tratada? Então, primeiro eu vou me tratar dessa forma. Como eu quero ser valorizada? Então, primeiro eu vou me valorizar dessa forma. Quase todas as mulheres vivem sozinhas em algum momento de suas vidas, seja quando são jovens e solteiras, divorciadas ou viúvas. Eu acredito que todas as mulheres, mesmo aquelas que estejam em relacionamentos maravilhosos atualmente, precisam se questionar:
Eu estou preparada para viver sozinha? Depender totalmente de outra pessoa para cuidar de nós é não estar em contato com a nossa fonte interior. Mesmo quando estamos em um relacionamento, todas nós precisamos de um tempo sozinhas. Um tempo para descobrirmos quem somos. E um tempo para pensar sobre os nossos objetivos e as mudanças que gostaríamos de fazer para nós mesmas. Nosso tempo. Então, esses pontos aqui de estarmos sozinhas para isso é muito interessante. Boa noite, Andréia, seja bem-vinda. Então, olha só, ela fala de estarmos sozinhas para descobrir quem somos, quais são os nossos objetivos, não importa em que período da nossa vida nós estejamos, quais são os nossos objetivos para daqui 6 meses, para daqui 1 ano, para daqui 10 anos, para daqui 20 anos. Então, quem somos? O que eu gosto? Quais são as coisas que me fortalecem? O que eu gosto de fazer? O que eu não gosto de fazer? O que me faz bem? O que me faz mal? Então, quais são os nossos objetivos e as mudanças que gostaríamos de fazer para nós mesmas? Então, não fazer atividade física, por exemplo, é algo que não está me fazendo bem. Então, uma das coisas que eu quero mudar é começar a fazer atividade física. Ah, eu não estava conseguindo, não fiz o processo das meditações, agora eu quero fazer. Então, quero meditar todos os dias, quero começar uma aula diferente, quero parar uma coisa que eu estou fazendo que eu não quero fazer mais. Então, quais são essas mudanças? A gente vai só descobrindo isso na medida em que a gente passa um tempo com a gente mesmo. Nosso tempo sozinhas pode ser tão recompensador quanto o tempo que passamos com outra pessoa, especialmente se fizermos de nossos pensamentos nossos melhores amigos. Então, se os nossos pensamentos nos favorecem, se a gente pensa coisas boas, se a gente está aprendendo, né, com esse tempo que a gente passa sozinha, se a gente está crescendo, se a gente está se nutrindo. Muitas mães me procuram falando que os filhos estão deprimidos, e a primeira coisa que eu pergunto é assim: e você? Qual que é o que te traz alegria de viver? Quais são as coisas que você faz que te trazem prazer? Como que você se conecta com essa energia da vida, que é essa criança interior? Porque, às vezes, o filho está sentindo uma energia que já está vindo da gente, porque na hora que, às vezes, eu faço essas perguntas para algumas pessoas, elas falam assim, não sei, eu estou assim mesmo, eu estou meio para baixo, essa pandemia, a minha vida, o meu trabalho, o meu relacionamento, eu não estou legal. Mas o que a gente faz? Que a gente já falei isso aqui várias vezes. A gente olha para o outro, né, e fala assim: olha, ele está com um problema, ele está com uma questão, mas esse outro, muitas vezes, ele serve como um desvio para a gente não olhar para a gente mesmo. O outro serve para um tanto de coisa, né, gente? A gente sabe. O outro serve para a gente descobrir coisas que nos incomodam, para descobrir coisas na gente mesmo, para a gente poder, e inclusive para a gente poder não olhar para a gente mesmo. Também serve para isso. Então, às vezes, essa questão de filhos, nós, como, né, quem é mãe, a gente tem que olhar e falar assim, mas como é que está a minha conexão com a vida, com a alegria de viver, com a minha felicidade, com a minha criança interior, com as coisas que eu gosto, com o que me dá prazer? Como que está essa minha conexão? Porque aí, olhando para mim, aí eu consigo ajudar o outro, né? Atualmente, uma mulher solteira tem um mundo inteiro diante de si. Ela pode se elevar tão alto quanto suas capacidades e sua crença em si mesma. Ela pode viajar, escolher seus empregos, ganhar um bom dinheiro, ter muitos amigos e desenvolver uma autoestima excelente. Ela pode até ter parceiros sexuais e relacionamentos amorosos, se os quiser. Atualmente, uma mulher pode escolher ter um bebê sem ter um marido, e ainda ser aceita socialmente.
assim como muitas atrizes conhecidas e outras figuras públicas estão fazendo. As mulheres da atualidade podem criar seu próprio estilo de vida. Olha, então o que ela está falando, tá? Que as mulheres da atualidade podem criar seu próprio estilo de vida, que é a nossa verdadeira libertação, é quando eu sigo aquilo que tem a ver comigo de verdade, e não com aquilo que esperam que eu faça, que esperam que eu seja, que esperam que eu tenha, que esperam que eu dê. Enfim, é essa conexão com a gente mesmo. Muitas mulheres de todo o mundo podem nunca ter um relacionamento duradouro com um homem. Elas podem ser solteiras para o resto da vida. No momento, nos Estados Unidos, existem aproximadamente 122 milhões de homens e 129 milhões de mulheres. Essa diferença é maior ainda em alguns outros países, incluindo a França, incluindo o Brasil também. Acho que no Brasil tem mais mulher do que homem, né? O solteirismo está crescendo como nunca antes. Não devemos ver essa estatística como uma tragédia. Devemos vê-la como uma oportunidade para a evolução das mulheres. Você sabe como geralmente é em sua própria vida. Quando não faz as mudanças que precisa fazer, a vida geralmente dá uma mão e força para você fazer a mudança. Por exemplo, o exemplo ela vai dar, tá? O exemplo é meu, para mim. Ela escreveu pensando na Letícia Vidigal. Você não deixa o emprego que detesta e acaba por ser demitida. Tá vendo? Que ela pensou em mim lá atrás, que foi o que aconteceu. A vida lhe oferece a oportunidade que você não tomaria sozinho. As mulheres não têm feito as mudanças positivas na consciência. Mudanças positivas na consciência necessárias para se realizar e se fortalecer. E agora a vida as está ajudando, ou seja, diminuiu a quantidade de homens para que as mulheres possam começar a se olhar, a se amar e a se respeitar sozinhas, uma vez... E olha como é que isso que ela está falando faz muito sentido. Uma vez que na nossa construção enquanto uma sociedade, enquanto humanidade mesmo, nós não aprendemos a fazer isso. As mulheres que vieram antes de nós, elas eram subservientes aos homens, né? Elas estavam sempre no comando dos homens, com algumas exceções, né? Algumas estrelas aí da história da humanidade, como algumas rainhas na Inglaterra e outras mulheres aí que apareceram também, mas a mulher estava sempre nesse lugar do homem tomar as decisões por ela. E aí a gente sai desse lugar, mas a gente ainda quer um relacionamento de todo jeito. A gente ainda precisa estar com alguém de todo jeito. Aí vem essa energia do mundo e fala assim, não, mulheres, vamos lá, vamos aprender primeiro a vocês se amarem, a vocês se bastarem, a vocês se sentirem suficientes com vocês mesmas, a se sentirem bem, mesmo não estando com uma outra pessoa perto, do lado de vocês, para que vocês aprendam essa energia, para que vocês possam crescer dessa forma, e aí no futuro, quem sabe aí, ter uma pessoa do seu lado que não vai ser a pessoa que vai completar você, né? Igual aquele filme lá, que agora eu esqueci, o Jerry Maguire. Você me completa, que fala lá, né? Não sei se vocês viram esse filme, que já tem um tempinho aí. Então, no Jerry Maguire, a cena marcante de amor lá, de declaração, é você me completa. Meu filho, você não me completa, não. Eu já sou completa, eu já sou inteira, eu já estou preenchida. Você vem e acrescenta, e tem que acrescentar coisa boa, tem que acrescentar coisas que vão me fazer feliz, que vão ser boas para nós dois, que vão complementar nossas vidas, e não me completar porque está faltando um pedaço de mim, né? Bom, mas aí já é uma outra história, quer dizer, também pensando nessa relação, numa relação de construção para os dois lados, para as duas energias, e não porque eu não preciso do homem, mas é porque eu estou nessa parte inteira e essa energia vem para complementar, ou de uma outra pessoa, né? Uma companheira. Todas nós temos amor por dentro. É triste que tantas mulheres continuem a chorar e se lamentar quando não tem um homem ao seu lado.
Então, lembrando que esse livro é mais antigo, aqui ela está pensando sempre nessa coisa do companheiro, mas pode ser uma companheira também. Nós não devemos nos sentir incompletas se não estivermos casadas ou em um relacionamento. Quando buscamos o amor, estamos dizendo que não o temos, mas todas temos amor por dentro. Ninguém pode nos dar o amor que podemos dar a nós mesmas. Uma vez que nos dermos amor, ninguém pode retirá-lo de nós. Temos que parar de buscar o amor em todos os lugares errados. Ficar viciado em procurar um parceiro é tão prejudicial quanto permanecer em um relacionamento viciante ou disfuncional. Se ficarmos viciadas em procurar um parceiro, esse vício apenas refletirá nossos sentimentos de carência. Isso é tão prejudicial quanto qualquer outro vício. É outra maneira de se perguntar: o que há de errado comigo? Existe muito medo em torno de estar viciado em procurar um parceiro e muitos sentimentos de não ser boa o suficiente. Colocamos tanta pressão em nós mesmas para encontrar um parceiro que muitas mulheres acabam concordando com relacionamentos infelizes ou até mesmo abusivos. Nós não temos que fazer isso conosco. Não é um ato de amor próprio. Não é bom para nós. Não nos serve para nada. Não precisamos criar dor e sofrimento para nós mesmas, nem precisamos nos sentir extremamente sozinhas e infelizes. Essas são todas escolhas e podemos fazer novas escolhas que nos apoiem e nos realizem. Embora seja verdade que fomos programadas a aceitar escolhas limitadas. Então, isso aqui, vamos lá, gente, isso aqui a gente vai purificar essa memória de que nós fomos programadas para aceitar escolhas limitadas. Vamos limpar essa memória, limpar essa energia com pipoca, 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 flores, 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 limpando todas essas memórias que nós, mulheres, fomos programadas a aceitar escolhas limitadas. A gente corta, cancela, deleta essa energia, purifica, pedimos à inteligência divina que purifique e transmute essa energia em luz pura. Isso era no passado. Precisamos lembrar que este é um novo tempo e o poder está sempre no momento presente. Então, é isso aí. O momento é o agora. As coisas em que acreditamos e que aceitamos hoje criarão o nosso futuro. Então, a gente limpa, purifica essas memórias e a gente traz novas crenças para a nossa vida que vão nos servir. Podemos mudar nossas crenças e pensamentos. Podemos começar agora mesmo, neste momento, a criar novos horizontes para nós. Devemos ser capazes de enxergar o nosso tempo sozinhas como um presente. Às vezes, é melhor ficarmos sozinhas. Cada vez mais mulheres que tiveram seus casamentos encerrados, seja por divórcio ou porque ficaram viúvas, e que conseguem se sustentar, estão optando por não se casar novamente. O casamento é um costume que beneficia, aqui também, vamos lá, a crença lá atrás da Louise Hay, trazendo uma crença de choque para que a gente possa perceber novas formas de vida, né? Então, ela põe assim, olha, o casamento é um costume que beneficia principalmente os homens, e o casamento é visto como uma submissão e perda de independência. Então, isso era lá naquela época, e a gente pode pensar que isso já não é mais dessa forma. A gente não está vendo mais o casamento dessa forma. Na verdade, talvez o que a gente precisa é ter novos pensamentos e novas crenças a respeito dos casamentos. E não trazer essa crença de que casamento é algo que é bom só para os homens, que é algo que as mulheres entram no casamento e é visto como submissão e perda de independência. Não, o casamento é uma construção conjunta, é uma proposta de parceria, porque a grande questão que eu penso não é ficar sozinha que é bom ou estar casado que é bom. Não é nenhuma uma coisa ou a outra. É a nossa escolha mesmo. E é o que nós estamos sentindo no estar sozinha, no estarmos sozinhas ou estarmos casadas.
Estamos bem? Estamos felizes? Estamos construindo? Estamos realizando? Estamos expandindo nossa consciência? Então, vamos trazer essa afirmação de que não é estar sozinha, é ótimo, maravilhoso, e nem é que estar casada é ótimo, maravilhoso. É eu ter a minha liberdade de escolha, e nessa liberdade da minha escolha, eu estar bem com ela. Eu dei um exemplo lá atrás, né? Eu acho que eu falei aqui com vocês, de quando eu conheci meu marido, a coisa mais estranha para mim era servir o prato dele. Porque a mãe dele servia o prato dele quando ele morava em casa. E eu achava aquilo assim, gente, vou servir seu prato nunca. E hoje eu já vejo como um movimento de, não, eu cuido, faço questão, é uma parceria, não é mais esse movimento de submissão, mas de companheirismo, de estarmos juntos. Então, essas escolhas que nós temos que fazer dentro daquilo que nos faz bem, sem ficar pensando assim, tá vendo? Não vou casar nunca, porque casamento está sendo falado aqui que é melhor para os homens. Não, vamos falar que é bom para todo mundo, desde que todo mundo esteja bem, né? Aqui ela põe assim, ó, nós mulheres fomos ensinadas a nos negar pelo bem do casamento. Então, se isso é verdade, é essa memória que nós temos que purificar. E os homens acreditam que o casamento existe para apoiá-los. Em vez de perder sua independência, muitas mulheres estão optando por permanecer solteiras. Ser obediente ao homem não é mais interessante para elas. Se está bem para você, está ótimo. Se casar também está bem para você, também está ótimo. Existe um provérbio antigo que diz: as mulheres sustentam metade do céu. É hora de fazermos disso uma verdade. No entanto, não aprenderemos como fazer isso reclamando. Aí é tanto para um lado quanto para o outro, porque eu estou sozinha, porque eu estou casada, estou reclamando. Né? Assim, quem tá no caso, quem está dentro, quem está fora do casamento quer entrar, quem está dentro quer sair, nunca que está satisfeito com o que está acontecendo, isso aqui não estou feliz, nem para uma... Então, está na hora de você ser feliz com você mesmo, em primeiro lugar. Para depois ficar falando que é porque está solteira que está infeliz ou porque está casada que está infeliz. É esse que é o ponto. Então, não aprenderemos como fazer isso reclamando, ficando bravas, fazendo-nos de vítimas, ou abrindo mão do nosso próprio poder aos homens ou ao sistema. Os homens em nossas vidas são espelhos do que acreditamos sobre nós mesmas. Isso é ok? Os homens em nossas vidas são espelhos do que acreditamos sobre nós mesmas. Buscamos com muita frequência que outras pessoas nos façam nos sentir amadas e conectadas, quando tudo que elas podem fazer é espelhar o nosso relacionamento com nós mesmas. Então, olha, isso é forte. Eu quero que você me ame, por isso que eu estou com você. Aí a pessoa fala assim, não, mas eu só te rejeito, porque esse é o meu sentimento em relação a mim mesma. Eu me rejeito do jeito que eu sou, com as minhas conquistas, com as minhas dificuldades, com os meus problemas. E aí eu encontro alguém e falo assim, me ama, pelo amor de Deus. E essa pessoa fala assim, não. Tudo inconsciente, né, gente? Nada assim. A pessoa não está falando isso, mas com a forma como ela está te tratando, a forma como ela está lidando com você, a forma como ela está se relacionando com você, ela está mostrando para você aquilo que você carrega dentro de você, a respeito de você mesmo. Então, é isso, ó. Buscamos com muita frequência que outras pessoas nos façam nos sentir amadas e conectadas, quando tudo que elas podem fazer é espelhar o nosso relacionamento com nós mesmas. Para podermos avançar, realmente precisamos melhorar o relacionamento que temos com nós mesmas. Tudo nessa vida, toda a transformação começa com a nossa interna, com a relação que nós temos com a gente mesmo. Tudo. O melhor relacionamento, mais prosperidade, mais abundância, começa por aqui dentro. Com a nossa energia, a nossa conexão com a nossa criança interior. Então, ela fala, olha,
Para podermos avançar, realmente precisamos melhorar o relacionamento que temos com nós mesmas. Gostaria de concentrar a maior parte do meu trabalho em ajudar as mulheres a aceitar e utilizar seu próprio poder das maneiras mais positivas. Todas nós precisamos ter muito claro que o amor em nossas vidas começa conosco. Quando a gente busca o outro para poder fortalecer, alimentar o nosso amor, é a nossa criança, que não foi amada lá atrás da forma como ela imaginava, gostaria, idealizava que deveria ter sido, porque os nossos pais entregam para nós só aquilo também que eles aprenderam, que eles têm. Então, é aquela criança lá naquela busca por um amor que ela não teve, e aí encontra uma outra pessoa novamente para poder mostrar essa rejeição. Só que a criança, ela não é criança mais. Ela existe dentro de nós, mas nós já somos adultas. Nós já temos uma mente consciente, uma Uhane, que pode se dirigir a essa criança e cuidar dela. Ok? Boa noite, Lourdes. Vou fechar seu áudio aqui, porque está dando eco. Vamos lá, depois a gente abre para a gente conversar mais. Então, todas nós precisamos ter muito claro que o amor em nossas vidas começa conosco. Muitas vezes procuramos o homem certo, a pessoa certa, para resolver todos os nossos problemas na forma de nossos pais, nossos namorados, nossos maridos. Agora é a hora de sermos a pessoa certa, para nós mesmas. Se neste momento não tem o homem certo, a pessoa certa em minha vida, eu ainda posso ser a pessoa certa para mim mesma. Posso ter o controle sobre a minha vida e criar o tipo de vida que quero ter. Então, se você não estiver em um relacionamento, não pense que está condenada a ficar sozinha. Pense nisso como uma oportunidade para criar uma vida para si mesma, que você nunca sonhou que fosse possível. Se você está sozinha, você está num nível de vibração tal que está tocando a música de você estar sozinha. Comece a purificar, a limpar memórias, a trazer pensamentos diferentes para sua mente, a pensar de uma forma diferente, que você vai mudando sua vibração, você vai mudando a estação de rádio, e na medida em que você muda a estação de rádio, você pode entrar em sintonia com uma estação onde há uma pessoa para você. E uma pessoa que não está lá naquela vibração mais baixa de, pelo amor de Deus, me ame, porque eu estou desesperada aqui, mas uma outra vibração. Uma vibração de, opa, eu já estou feliz comigo mesmo, então agora essa pessoa vem para acrescentar, para que a gente possa estar juntos, nós possamos estar juntos numa jornada de crescimento e de expansão. Então, pense nisso como uma oportunidade para criar uma vida para si mesma que você nunca sonhou que fosse possível. Quando eu era criança e até mesmo moça, nunca poderia ter imaginado a vida que tenho hoje. Ame-se e permita que a vida direcione para onde você deve ir. Todas as barreiras foram rompidas. Podemos voar tão alto quanto quisermos. Então, vamos lá. Passa, em primeiro lugar, por um desejo nosso. Então, podemos voar tão alto quanto quisermos. Ok? Então, a gente vai fechar o capítulo 4 do livro da Louise Hay, com essa frase dela: podemos voar tão alto quanto quisermos. O que nos prende, o que nos segura são essas nossas memórias, essas nossas crenças, essas nossas... esses registros energéticos que fazem com que a gente acredite que isso não é possível, mas não, vamos lá, a gente vai trazendo as afirmações, vai fazendo a purificação, vai trazendo todos os processos que nós vamos aprendendo para essa construção primeiro aqui, para depois gerar essa impressão no subconsciente, e eis que o subconsciente... Estou lendo um livro muito interessante, que depois eu vou passar para vocês o nome em português, que chama Psicoenergética, não lembro o nome em português, mas depois eu mando para vocês, que ele fala o seguinte, que a mente subconsciente ela funciona como um equipamento que nos direciona para aquilo que a nossa mente consciente está mandando.
Na nossa infância, a mente subconsciente está completamente aberta, então a gente vai recebendo esses comandos externos. Mas uma vez que nós somos adultas, né, e que nós já podemos ter os nossos próprios pensamentos, muitos dos resultados que nós temos, nós estamos nos conduzindo para esses resultados de forma inconsciente, porque a gente recebeu todos esses registros, mas até a forma como a gente continua pensando hoje. Uma coisa que é muito importante, não vamos achar que a mente subconsciente está de uma forma e que mente consciente está completamente diferente. Não, Letícia, eu só tenho pensamentos bons. Será que só mesmo? E será que esses pensamentos bons vêm também na hora dos momentos de dificuldade, que é a grande questão? Porque a dificuldade, ela aparece para nós, porque tem uma condução para essa dificuldade, mas a gente não precisa permanecer nela. Porque a gente tem essa possibilidade de falar assim, não, eu vou mudar esse leme, eu vou fazer uma condução diferente, eu vou seguir um caminho diferente, eu vou fazer algo diferente. Mas a gente precisa estar em vigilância. É como se fosse um capitão de um navio mesmo. Se a gente pega um leme de um navio, segura ele assim e muda um pouquinho, esse pouquinho vai nos levar para um lugar completamente diferente. E nesse segurar o leme é que a mente consciente que o Rani precisa fazer, pensar, precisa estar atenta, precisa estar na vigilância para que os pensamentos comecem a mudar esse rumo aí desse nosso barco. Vou passar para vocês depois o nome do livro, que é muito interessante. Ele é um livro mais caro, assim. Achei em português bem caro, mas é um livro que vale a pena, porque ele vai falar muito a respeito dessa condução subconsciente nossa, dessa condução inconsciente. E como que é possível a gente assumir de novo o controle. Mas depois, mais para frente, eu falo mais sobre ele também. Dúvidas, questões? Vamos lá, vamos. Alguma questão a respeito? Concordam, discordam? Louise Hay é muito legal, né, gente? Ela é muito bacana, ela só traz informação que nos alimenta. Então, na semana que vem, a gente deve marcar o nosso próximo encontro só na sexta, porque na semana que vem eu vou estar fora segunda, terça e quarta, mas aí eu mando mensagens para vocês, aí eu devo marcar na sexta-feira, nesse horário, das 19 horas, para a gente poder continuar, então, e começar o capítulo 5. E terminando esse livro, que daqui a pouco a gente termina, viu? Acho que não... Bom, vamos lá. Eu vou fazer sugestão, vocês tragam sugestões também, mas aí eu vou trazer outras sugestões para a gente continuar também essa troca nossa, esses nossos encontros, ok? Tudo bem? Então, queridas, uma sexta-feira de luz, de bênçãos, de consciência, de escolhas melhores para todas nós, para que a gente possa começar essa caminhada nossa, para que a gente possa continuar essa caminhada nossa com mais consciência, mais força, mais luz, mais conexão, mais inspiração, mais expansão, mais conquistas, tá bom? E um beijo grande e até semana que vem. Beijos! Beijo grande, até a semana. Beijo, Até. gratidão, Letícia. Gratidão. Beijo. 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 A Lud entrou. Não, Lê. Beijos. Hoje pipoca, filme cobertor. Bom também, muito bom. Coisa boa. Bom mesmo. Ó, vou fechar aqui.